Então, na segunda-feira eu dizia, eu fui para aquele show, mas no domingo eu estava na igreja. Até que o Senhor, eu estava na sala de reboco. Eu tinha 21 anos. Quando eu ficava lá sentada a noite toda, vendo aquilo acontecer, vendo as coisas, vendo o povo dançar, beber, e eu lá só assistindo. O Espírito Santo veio ao meu coração com constrangimento e quebrantamento e arrependimento. E eu comecei a chorar ali. E ele disse assim: eu não te chamei para isso, Clara. Foi até aqui. Hoje eu vou te tirar daqui, vou te quebrar e tu vai entrar dentro do meu propósito. Então, com 21 anos, ali naquela mesa, daquele ambiente tão obscuro, o Espírito Santo entrou assim num arrependimento que eu chorei. Povo, o que é que tu tem? Eu digo, eu não estou bem, me leva para casa, eu estou passando mal, eu quero ir embora. E quando eu cheguei em casa, eu me joguei no chão, chorando, porque eu entendia que eu era diferente, que não era mais para eu ir ali. E daquele dia em diante, eu me converti verdadeiramente ao Senhor, igual a Pedro, sabe? Agora eu conheço o Senhor, e eu me converti e comecei a pregar para as minhas amigas. Então, eu comecei a fazer intervalo bíblico na faculdade, comecei a evangelizar, ganhei minhas amigas para Jesus, ganhei meus amigos, e no trabalho que eu estava, eu fazia intervalo bíblico, eu pregava, eu ia para as praças, pregava nas ruas, nas comunidades, eu comecei a pregar. Então, foi aí um ponto de divisor de águas, foi essa entrega. Então, não existe viver o chamado sem a entrega. E a partir daí eu comecei a entender que se Deus tinha chamado comigo na palavra, eu tinha que me dedicar mais ao estudo da Escritura. Então eu comecei a estudar mais a Escritura, a ler mais. Eu li a Bíblia 2 vezes por ano. Estudava, eu tinha cadernos e cadernos de rascunho da Bíblia. Eu não sabia pregar ainda, mas eu já pregava mesmo sem saber. Então eu escrevia, e um marco assim nesse ano, eu me lembro que uma das minhas orações foi: eu não entendo porque eu tão assim, né, tão suja, envolvida no mundo, e tu me chama para poder pregar a tua palavra com tanto jovem puro na igreja. E o Senhor me deu João, capítulo 4 e versículo 19. 1 João, né? Eu te amei primeiro. Foi eu quem te amei, né? João 15, né? Também o Senhor me deu, que diz: eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te chamei para isso, Clara. Então, aquela palavra de amor que literalmente me resgatou, né? Tanto quanto quando eu tinha 7 anos, porque meus pais não me educaram na casa do Senhor, na verdade iam para outra religião, e ele, com aquele olhar de amor, me alcançou. Então, foi um marco para mim assim, esse texto, porque ele disse: nós não amamos, ele me amou primeiro, né? Ele me escolheu. Então, independente, independente de você estar rachado, quebrado ou endireitado, com muita unção, com pouca unção, com muita oração, com pouca oração. Se ele te escolheu, ele vai te pegar, vai te achar, vai te tocar, vai te quebrantar, e ele vai gerar em você o entendimento do chamado, como ele fez em mim, né? E assim foi até que, quando eu me casei, aos 27 anos, pronto. Depois que eu me casei, a entrega foi maior, né? Porque eu já estava já um bom tempo, já estava 6 anos ali ensinando as crianças, há mais de 6 anos, na verdade, né? Mas, assim, com 21 anos foi a minha conversão genuína, né? Por entendimento. E eu já estava muito entregue, bebendo muito do Senhor, orando, indo para vigílias, ciclo de oração. Eu participava de tudo na igreja. Mas, quando eu casei, né, aí agora uniu, né?
Clara e Tennyson e o chamado dos dois. Já que a gente está falando de chamado e propósito, né? Você falou uma coisa importante. Quando você casou, uniu o propósito, né? Então, vocês também caminharam ali juntos. Olha que lindo como Deus faz as coisas, né? Sim. Ele chama, ele prepara, ele une os propósitos. E outra coisa que você falou também, que eu achei muito importante, é a questão do período da adolescência, né? Porque ali é um momento que muitas vezes o jovem ele fica dividido. Ele quer ter ali, quer estar no meio daquelas amizades que ainda não conheceram, não encontraram Jesus e acaba bambeando na fé. Mas eu achei bonito que você disse assim, Jesus me buscou de volta, né? Porque ele me amou primeiro. Então, às vezes, pode ser que tenha que algum jovem vai escutar o seu testemunho e pode estar um pouquinho afastado do Senhor, mas isso não impede do Senhor ó, vir cá e resgatar a ovelhinha perdida ou a dracma perdida dentro da igreja e fazer acontecer ali com ele e chamar ele, colocar dentro de um propósito maior, né? É uma bênção, glória a Deus. Ô, Pati, tu falaste isso e eu me lembrei que o Senhor me deu um sonho. Deus ele me deu o ministério dos sonhos também. Sonhos proféticos, visões, revelação. E começou nesse período aí tudo ser desenvolvido na minha vida, né, ministerial. E Deus me deu um sonho nessa época, que foi um sonho dos vasos. E agora o Senhor me lembrou, eu queria contar. Eu sonhei uma galeria de vasos. Era uma galeria imensa de vasos, de barro. Começava com vasos desse tamanho assim, e os vasos iam, no que você entrava na profundidade da galeria, os vasos iam crescendo. E lá no final era um mostruário lindo, e tinha luzes em cima, tinha uns pedestrais de granito, e tinha uns vasos de mármore, de granito, todos adornados. E tinha um homem trabalhando naquela olaria, né? Eu já tinha entendido, mesmo sonhando, que era uma revelação de Deus. E aquele homem tinha vários vasos rachados na prateleira, velhos, vasos com poeira, com teias de aranha. E eu dizia, uma galeria tão linda, tão chique. Por que tu não pega esses vasos quebrados? Esse aqui mesmo, olha para aí. Que vaso feio. Com a boca rachada. Joga isso fora, menino. Isso aí está desvalorizando sua galeria. E aquele homem com a franela no ombro, ele tira a franela, olha para mim e diz assim, nunca mais ouse a entrar aqui e a falar de nenhum vaso. Você sabe quanto eu comprei? Ele pegou um vasinho desse tamanho e disse, esse vasinho aqui custou $1 milhão. Aí eu, você é louco pagar $1 milhão por esse vaso de barro? Aí ele dizia assim, é para você entender que o preço dele é inestimável e eu posso pegar ele. Aí ele amassava o vaso, mexia, fazia um vaso desse tamanho. Ele dizia assim, todos os que estão aqui, mesmo quebrado, no tempo, eu vou chegar nele e vou restaurar. Então, com isso, eu aprendi que eu não deveria estar falando mal de ninguém que está na igreja e está fraco, que está na igreja e está passeando no mundo. É para aí que crente, né? Crente Raimundo, está na igreja, está com o pé no mundo, está fumando, está saindo, está dançando. E o Senhor ali, ele repreendeu a mim mesma, me ensinando que no tempo certo ele colheria cada vaso para o concerto. E foi assim comigo, né? Eu vivi essa experiência